E, doutora Zenith, a senhora acha que deveria ter uma escola específica para superdotados? Até isso me faz lembrar aquela série The Umbrella Academy, que são só uns meninos geniais. Não sei se a senhora já viu. Deve ser difícil também para uma... Não sei, né? Mas para uma criança, por exemplo, de 10 anos, de 8, vai estar convivendo com outras de 13, 14. Essa aí é uma preocupação bem legítima dos pais, né? Porque eles pensam assim, eles vão começar a aprender sobre namoro, sobre drogas, quando é o caso. Ouvir papos, né? Mais avançadinhos. Papos que não são deles. O que a gente precisa entender é que eles já estão lá. A idade daqueles meninos já está neles. Claro que eles não tiveram determinado contato com algumas coisas, mas eles têm capacidade de operar sobre aquela informação. Como esses alunos eles têm uma paixão muito grande por aprender, por isso que a gente fala, superdotação não tem área. Por exemplo, superdotado em matemática, em música, isso não é superdotação. Tudo interessa. Isso é talento, é habilidade. A superdotação, ele é superdotado, ponto. Ela é uma condição genética que ela traz uma alta capacidade para aprender. Então, é como se fosse um motor de aprendizagem. Onde ele estiver, se ele se interessar, ele aprende. Ou se ele tiver curiosidade, ele aprende. Por exemplo, se eu colocar uma criança de 6 anos numa turma de ensino médio, não para estudar todo, porque tem uma diferença discrepante, mas se ela assistir uma aula, eu já tenho muitas crianças que eu avaliei que sabem, por exemplo, a questão de proporção, raiz quadrada. E não é porque são inteligentes, é a capacidade de aprender. Por quê? Quando eles assistem uma aula de raiz quadrada, aquilo traz uma curiosidade de saber, dali para trás, como se chega nisso? Aí eles começam a processar, a entender. E aí eles vão, esse pré-requisito que as escolas ficam tão preocupadas, isso vem naturalmente, porque o cérebro deles dá saltos intuitivos. Aí eles dão um salto para entender como funciona. Então, eles aprendem. Já tem um monte de coisa armazenada do passado, muita vai fazendo coisa. Associação. Exatamente. Essa escola só para esse tipo de alunos não é necessariamente o caso. Qual é a diferença da inclusão para superdotados? Quando você fala em inclusão para crianças com deficiência, por exemplo, criança cega, cadeirante, crianças que têm TDAH ou que têm uma deficiência... Síndrome de Down. E síndrome de Down, deficiência intelectual, essa criança ela precisa ser colocada na escola regular para ela ter contato com as crianças, ela entender que ela é diferente, mas ela é aceita, toda essa questão da inclusão. Tem o seu lugar. Tem o seu lugar. O superdotado, ele está ali, nós não temos uma escola para superdotados, mas ele precisa ser retirado, é o que a gente chama de inclusão inversa. Ele precisa se reunir em algum momento da semana, ou dentro da própria escola, ou em núcleos que trabalham só com salas de recursos, que é chamado aqui no Brasil, para ter contato com pares, para eles pensar assim, meu Deus, eu não sou um monstro, eu não sou um OVNI. Não sou o único. Eu não sou o único. É uma frase, Adriana, que eu aprendi muito na minha vida lá para trás, que eu levo até hoje, que isso se encaixa muito na inclusão de superdotados. Se você é o melhor desse grupo, saia desse grupo. O superdotado, ele não pode ficar sendo o tempo todo o melhor da sala. O melhor no sentido de ter o domínio do conteúdo, porque ele vai ficando desgastado e vai trazendo um esgotamento. Porque as crianças não sabem o que acontece, nem adolescente. Então, vai trazendo um esgotamento muito grande dessa espera. Algo tem que acontecer.